A paz do Senhor, amados. Nós estamos aqui para a nossa segunda aula de uma vida com propósitos em nome de Jesus. Amém? E nessa segunda aula aí, amados, nessa segunda videoaula, nessa segunda parte, nós vamos estar trabalhando aqui no tema que o livro nos propôs, que é: você foi planejado para agradar a Deus. Amém? Aí no dia 8 de leitura tinha o título Planejado para agradar a Deus. No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você vivesse, e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas escolheu criar você para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Amém? Isso é muito sério, amados. O Senhor nos desejou criar a cada um de nós para que nós vivêssemos para o seu prazer. Dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito de nossas vidas. Um dos maiores dons que Deus nos deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele nos dotou com 5 sentidos e emoções para que nós pudéssemos experimentá-lo. Nós nos esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos, amados. Esses sentimentos eles são revelados ao longo da Bíblia. Ele possui sentimento de sofrimento. Deus ele fica enciumado, encolerizado. Ele sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem também como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, ele se deleita, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Aleluia, amados. E esse é o primeiro propósito que Deus ele vai trabalhar e vai falar em nossos corações. É a adoração. Porque adorar é um estilo de vida. Adorar é muito mais, amados, do que uma simples música. Adoração, ela não tem relação com o estilo, volume ou andamento também de uma música. Por muitas vezes, nós classificamos músicas de adoração e músicas que não são de adoração devido ao nosso gosto musical. Mas isso para Deus, amados, não tem importância. O ritmo para Deus não é importante. O importante sim é a essência da letra daquela canção. A adoração, amados, ela nunca vai ser para o nosso benefício. Quantas vezes a gente ouve falar assim, um irmão nos procura e fala: a adoração na igreja hoje não foi boa. Eu não gostei da adoração. E amados, é uma coisa tão interessante, porque a adoração não é para mim gostar. Não é para você gostar, não é para o meu benefício, não é para o seu benefício. A nossa adoração ela tem que ser voltada unicamente, somente a Deus. A adoração ela não é parte de sua vida. Ela não é uma parte da minha vida, não é parte da sua vida. Ela é a nossa vida. Amém? É assim, amados, que nós adoramos a Deus, através da nossa vida. Aleluia. No dia 9, nós lemos o tema: o que faz Deus sorrir? E o sorriso de Deus é o objetivo de nossas
vidas. Interessante, amados. O salmista, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quem está alegre está sorrindo. E o sorriso de Deus é objetivo meu, é objetivo seu, de realizar este sorriso nele. E Deus, ele sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. É relacionamento, amados. Nós conseguimos fazer Deus sorrir quando nós começamos a ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Deus, ele sorri quando confiamos nele completamente. Deus, ele sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Isso é lindo, amado, sabe? Isso é a gente lembrar de Abraão, Deus olhando para Abraão e dizendo para Abraão assim, ó, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não questionou a Deus. Abraão, ele simplesmente obedeceu, ele não se importou na loucura de largar tudo, de deixar tudo, não. Ele tinha certeza de que era Deus que estava falando com ele. E ele não pensou nas consequências, ele pensou simplesmente em obedecer. Amém? Na certeza, amados, que a obediência iria gerar bênção na vida dele. Deus, amados, ele sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Deus, ele sorri quando usamos as nossas habilidades para a glória dele. Amém? Isso é lindo, amados. Deus, ele deu uma habilidade a cada um de nós. Deus, ele deu um talento a cada um de nós. E ele ama, ele sorri, ele se alegra quando nós usamos isso para agradar a ele. No dia 10, nós lemos ali o tema, a essência da adoração. E a verdadeira adoração, que é agradar a Deus, a gente está entendendo aqui, né? A gente foi entendendo na leitura deste livro, durante esses dias, que adorar a Deus é agradar a Ele, acontece quando você, ou quando nós, nos entregamos totalmente ao Senhor. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus. Essas barreiras são o medo, o orgulho e a falta de compreensão. Amém? Precisamos tomar muito cuidado com isso, amados. Com o medo, por muitas vezes o medo, ele nos impede sim de adorar ao Senhor. Com o orgulho é algo terrível. A gente coloca o nosso eu, o nosso ego acima de tudo e por muitas vezes acima do próprio Deus. O orgulho, amados, leva muitas vezes o homem a pensar que ele é Deus. E a falta de compreensão, de compreender um ao outro, de compreender aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. A rendição, ela se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Amém? Então, como é que eu consigo me render ao Senhor? Como é que nós conseguimos nos render ao Senhor? Quando nós passamos a sermos obedientes e confiantes nele. A bênção da rendição existe, amados, porque a Bíblia ela é clara como um cristal a respeito de como nós nos beneficiamos quando rendemos as nossas vidas totalmente ao Senhor. Em primeiro lugar, nós sentimos paz. Segundo, nós nos sentimos livres. Em terceiro, amados, nós experimentamos o poder de Deus em nossas vidas. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. Interessante isso, né, amados?
Olha que coisa interessante. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e autodestruição. Amém? Então não há outra maneira, amados, de vivermos a não ser rendermos ao Senhor, nos render a Ele, render as nossas vidas totalmente a Ele. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiver sufocado em seus planos pessoais. Tremendo, né, amados? Não é que nós não possamos ter planos pessoais. Nós até necessitamos, amados, de termos planos pessoais, mas isso não pode ser o principal, amém? A gente precisa entender que os propósitos de Deus vêm acima dos nossos planos pessoais. Até foi por causa disso que Ele nos criou, amém? No dia 11, o tema era tornando-se amigo de Deus. E uma coisa interessante, amados, é que Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Isso é desejo dEle. Isso não é desejo nosso, não é um desejo humano. É Deus que deseja ser meu amigo, ser seu amigo. O seu relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos. Deus é o nosso autor e criador, Senhor e mestre, juiz e redentor, Pai, Salvador e muito mais. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia em ser nosso amigo. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. E existe, amados, uma maneira que, alguns passos que o livro nos ensina para que nós venhamos nos tornarmos estes amigos de Deus. E o primeiro passo é conversando constantemente com Ele. Isso é oração, amados. Por muitas vezes a gente pensa que oração é a gente tirar um tempo ali, falar palavras difíceis, em voz alta, para impressionar as pessoas que estão dos nossos lados, quando na verdade a oração, amados, é ter uma conversa com Deus, é nós conversarmos com Ele, é ter uma conversa de filho para com o Pai, que é o nosso Deus, amém? Então, esse é o primeiro passo aí que a gente tem que seguir para que a gente venha se tornar amigo de Deus. E o segundo, amados, é através da meditação contínua, amém? Meditar, amados, é você ler a palavra, guardar ela em sua mente, nem que seja um versículo. Por exemplo, você vai lá no Salmo 23 e lê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você ficar com aquele versículo na tua mente durante aquele dia, pensando nele, meditando no poder do Deus, que não vai deixar nada faltar na sua vida, que não vai deixar nada faltar na vida dos seus filhos, que não vai deixar nada faltar na vida da igreja, um Deus de providência. E aí vai, durante o dia você fica meditando, pensando naquele versículo. Porque sabe o que é interessante, amados? É que as orações, elas permitem que eu e você venhamos falar com Deus, mas as meditações, elas permitem que Deus venha falar conosco, amém? Por muitas vezes nós desejamos tanto ouvir o Senhor, amados, e é só nós criarmos este hábito de falarmos com Ele, este hábito de meditarmos na
palavra dele. Amém? No dia 12, nós lemos lá o tema desenvolvendo a amizade com Deus. Amém? E você está tão perto de Deus quanto escolher estar. Isso é lindo, amados. Não é Deus que decide isso. Não é Deus que decide o quanto eu vou estar perto dele. Essa decisão é minha. É eu que preciso me decidir o quanto eu quero estar mais perto de Deus. A exemplo de qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver a sua amizade com Deus. É tão lindo que há alguns passos aqui, amados, que são tremendos para que nós venhamos desenvolver esta amizade, que o livro nos ensina. E o primeiro passo é que eu devo optar por ser sincero com Deus. Amém? Nós devemos, amados, nos optar pela sinceridade, porque de Deus a gente não esconde nada. Eu posso até tentar falar aquilo que não está no meu coração, que não está na minha mente, mas dele eu não escondo, porque ele tem poder, amado, de sondar o meu coração, de sondar a minha mente, de ler os meus pensamentos. Então, para que a minha amizade, para que a nossa amizade seja desenvolvida de uma forma verdadeira com Deus, tem que haver sinceridade. O segundo passo é que nós devemos optar por obedecê-lo através da fé. É isso que é interessante, amados. Eu preciso obedecer a Deus através da fé, daquilo que a palavra me ensina, daquilo que a palavra me fala, daquilo que a palavra dele, a Bíblia, me revela. Nós devemos optar, valorizarmos o que Deus valoriza. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, amados, a gente dá valor a tantas coisas, mas será que realmente nós estamos valorizando aquilo que o Senhor valoriza? Amados, e mais do que qualquer outra coisa, nós devemos desejar ser amigo de Deus. Amém? Porque não há nada, absolutamente nada, mais importante do que desenvolver uma amizade com Deus. Amém? Isso é verdade, amados. Não há nada mais importante, não há nada melhor neste mundo do que nós desenvolvermos esta amizade com o Senhor. E o mais lindo é que Ele quer ser meu amigo. Ele quer ser seu amigo, mas isso depende de cada um de nós, amém? No dia 13, que é o penúltimo dia, nós lemos ali o tema adoração que agrada a Deus, amém? E isso é interessante, amados, porque nesse tema se diz que há uma adoração que agrada a Deus, então a gente entende que pode existir uma que não agrade a Ele. Pode ter pessoas adorando ao Senhor, mas uma adoração que não venha trazer agrado a Ele. E uma coisa que o livro nos traz ali logo no início é que Deus, amados, Ele nos quer por inteiro. Deus não quer a metade da minha adoração. Deus não quer a metade da minha vida. Deus, Ele nos quer por inteiro. O tipo de adoração que agrada a Deus tem 4 características. Deus, Ele se agrada quando a nossa adoração ela é precisa, baseada na verdade, amados. Eu não posso adorar a Deus de qualquer forma. A minha adoração ela tem que ter base bíblica, ela tem que ter base na palavra. Deus, Ele se agrada quando a nossa adoração ela é autêntica, verdadeira.
verdadeira. Deus, ele se agrada quando a nossa adoração, a adoração atenta. Isso é sério, amados. Por muitas vezes nós cantamos hinos de louvores, cantamos canções de louvores, mas será que nós estamos prestando atenção naquilo que nós estamos falando com Deus? Naquilo que nós estamos proclamando para Deus naquele momento? Então isso é muito sério. E Deus, ele se agrada quando a nossa adoração é na prática, na vida. Não é só o dizer, não é só o falar, é o viver, aleluia. E no último dia, que foi o dia 14, nós lemos ali o tema quando Deus parece distante. E é interessante, amados, porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. É lindo demais. Conta no banco, legal. Saúde, perfeita. Família, tá tudo certo. É muito fácil, amados. E o mais interessante é que mesmo assim tem muitos que ainda não tiram tempo de adoração. Mas o difícil mesmo, amados, é adorar quando a dor acontece, quando vem a provação, quando vem a tentação, quando vem o sofrimento. E quando tudo isso começa a acontecer em nossas vidas, por muitas vezes parece que Deus está distante, parece que Deus se esqueceu de nós. Mas por muitas vezes, amados, o que Deus está permitindo na minha vida e na sua vida é para que a minha amizade, para que a sua amizade com Ele venha amadurecer, venha se tornar uma amizade profunda, uma amizade não só baseada naquilo que nós recebemos dele. Deus, ele vai testar, amados, com muitos períodos de aparente separação, a minha vida e a sua vida. Por muitas vezes nós vamos sentir que Deus está distante. Na verdade, amados, Ele está lá do nosso lado, fazendo um teste para ver quem realmente nós somos. E na verdade, amado, que é uma verdade, o pecado, ele realmente, o pecado, ele pode fazer com que a minha amizade com Deus, com que a sua amizade com Deus, ela venha acontecer um distanciamento. Nós entristecemos o Espírito de Deus e sufocamos a nossa amizade com Ele quando nós o desobedecemos. Entrar em conflito com outras pessoas, nos ocupar ou ter amizade com o mundo e além de muitos outros pecados. Isso é sério, o pecado ele pode sim fazer com que a gente venha se distanciar do Senhor, fazer com que a gente não venha sentir a presença do Senhor. Mas frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. E como, amado, nós iremos louvar a Deus quando as coisas não vão bem? Qual é a forma que eu e você iremos adorar, iremos louvar a Ele quando tudo não vai bem? O primeiro passo que o livro nos ensina aqui é que nós precisamos sempre, amados, sempre dizer o que realmente sentimos para o Senhor. O segundo passo é que a gente precisa se concentrar em quem Deus é, na sua natureza imutável. O terceiro passo é que nós precisamos confiar que Deus, Ele vai cumprir as promessas dEle em nossas vidas. O quarto passo é lembrar do que o Senhor já fez por nós. Amém? Então, esta é a videoaula de hoje, que ela venha tocar aí no seu coração, na sua mente, e que nós venhamos viver, amados, uma vida de verdadeira adoração, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em
verdade. Amém? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula, em nome de Jesus.